Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão em nossa Catedral de São João Batista, vocês que em casa se unem a nós em oração. Nós celebramos hoje o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, porque vamos iniciando a Semana Santa. E a palavra de Deus já nos dá um resumo de tudo aquilo que será celebrado de forma mais alongada nos diversos dias da Semana Santa. Temos dois evangelhos para este dia. Um evangelho que nós omitimos porque não tivemos a solene bênção e procissão dos ramos, mas a entrada simples desta missa, em que nós vemos a disposição de Jesus de vir como Messias, para realizar a promessa que Deus havia feito a Davi. Por isso Jesus entra montado num jumentinho, como Davi um dia entrou em Jerusalém. Jesus entra para trazer a boa nova do reino de Deus. E diante da realidade de Cristo, que é sempre firme, coerente e sempre fiel, nós vemos a realidade de uma humanidade que vive as suas contradições internas, as suas incoerências decorrentes da sua infidelidade ao projeto de Deus. Nós vimos a multidão que acolhe nosso Senhor com ramos de oliveira. Nós vimos a multidão que faz um tapete para Jesus com seu manto. A veste, que significava a dignidade da pessoa, a proteção da pessoa. Mas ao mesmo tempo que vimos esta multidão que o aclama na expectativa de que Jesus venha para realizar a vontade deles. E se a vontade deles for diferente da vontade de Deus, que Deus esqueça a sua vontade. Quando eles percebem que o projeto de Deus se cumpre naquilo que a própria palavra nos diz, assim como estão o céu distante da terra, estão meus pensamentos distantes dos vossos, eles logo deixam de aclamar, porque foram frustradas as suas expectativas, os seus desejos, as suas vontades, e passam a crucificar. Como é volúvel o coração humano, quando os nossos desejos particulares, as nossas vontades ou os nossos projetos singulares não são atendidos. E nós lemos este evangelho para entender que mesmo diante destas contradições, de uma humanidade que quer ser salva, mas não quer abrir mão daquilo que ela considera importante, mesmo que atrapalhe a sua salvação, nós vemos a permanência de Jesus. Talvez qualquer um de nós teria dito: um povo assim não merece ser salvo. Pessoas assim não merecem ser ajudadas. Pessoas assim merecem morrer mesmo. Deus não pensa assim. Porque para Deus toda a humanidade está ligada a Ele como seus filhos e filhas. E um pai verdadeiramente, no corpo, na mente e no coração, nunca abandona seus filhos, mesmo que eles o abandonem. Por isso a entrada de Jesus a Jerusalém é uma entrada destinada ao sofrimento. Jesus sabe disso, mas Jesus não volta atrás.
E uma palavra que marca tanto a entrada de nosso Senhor como a sua ação, como vimos no Evangelho, narrado a forma mais breve, é a humildade. A segunda leitura de hoje da carta de Paulo aos Filipenses já traz este elemento, que Cristo, existindo em condição divina muito superior a nós, não fez do seu ser uma usurpação para usar em seu favor, mas esvaziou-se, assumindo a condição de servo, fazendo-se igual aos homens, humilhou-se para cumprir a vontade de Deus. Como nós temos dificuldade de cumprir a vontade de Deus, quando isso exige de nós uma humilhação, quando isso exige de nós um esvaziamento da nossa vontade, quando isso exige de nós uma humildade de até mesmo se calar, quando a gente gostaria de gritar. E é justamente com esta atitude de humildade e de servidão que Jesus vai abrir para nós o caminho da nossa salvação. Não é com violência, não é com intolerância, não é com prepotência que nós abrimos o coração de alguém, mas com amor, com disposição para servir. Por isso muitas pessoas, na ânsia de serem amados e amadas, recorrem a tantos artifícios e só conseguem que o coração dos outros se feche mais e mais. O Senhor, Ele vem com humildade, fazendo-nos uma proposta de aderirmos a Ele não por medo, mas porque compreendemos o amor que Ele nos tem e aceitemo-nos como capazes de acolher este amor e retribuí-lo também. Não podendo nós subir à altura de Deus para amá-lo, Deus se esvaziou e baixou à nossa altura para ser amado. Porque é neste encontro do amor que se doa e que acolhe e que aprende a se doar, que nós nos tornamos pessoas novas, que nós vivemos a vida nova que Cristo nos concedeu. A primeira leitura do profeta Isaías mostra que aquilo que o Senhor tem é para o conforto à pessoa abatida, é para auxiliar aquele que está ferido e não para agredir. E quando nós contemplamos o Evangelho de hoje, nós vemos os sinais da divindade de Jesus. Mas nós vemos que na sua divindade Jesus exerce uma humildade extrema. Ele não responde diante de Pilatos. Como dialogar com alguém que tem um coração que foge da verdade? Ele poderia invocar as legiões de anjos do céu para combater, não faz isso. Quando ele vai para o Getsêmani, ele sabe que será preso e não organiza a sua defesa. Jesus se deixa conduzir, tendo o poder de resistir, porque o motivo é o amor que Ele tem por cada um de nós. Por nossa causa, Jesus aceitou as humilhações. Como às vezes a gente já viu pais e mães se humilharem, esmolando, para não deixarem seus filhos passarem fome. O Senhor vem a nós com um ato tão grande de amor,
E a pergunta é: como responderemos a esse ato? Hoje viemos com nossos ramos, balançamos os ramos na entrada, cantamos os hosanas. Quem sabe amanhã estaremos crucificando o Senhor com nossos pecados. Amanhã estaremos gritando: crucifica-o, quando oprimimos alguém, exploramos alguém, ignoramos o sofrimento dos outros. O Senhor Jesus vem a nós e quer nos ajudar a vencermos as nossas contradições, por uma adesão sincera e inteira ao projeto de Deus. Que o Senhor encontre em nós, meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo da paixão, esta abertura de coração. Que nós nos sintamos questionados pelas atitudes que ouvimos nos evangelhos. Os chefes da lei que mentem para conseguir o que querem. A multidão que, seduzida pelas promessas desses falsos líderes, gritam contra Deus, contra o Senhor. Pilatos que, sabendo que Jesus é inocente, ainda o condena para agradar alguns. Os ladrões que na cruz recebem de Jesus a solidariedade porque ele morre por eles também. Até os ladrões blasfemam e o humilham na cruz. Os soldados fazem aquela chacota, tirando o seu manto, um deles, colocando sobre Jesus, tecendo uma coroa de espinhos, colocando-lhe uma cana na mão a modo de cetro, e fingindo, humilhando. Simão de Cirene, obrigado a ajudar Jesus na cruz. Com certeza aquele gesto lhe trouxe tanta bênção de Deus, mesmo não tendo sido escolhido por ele. Nem sempre nós escolhemos. Às vezes nós apenas aceitamos o que Deus nos impõe para nosso bem e para o bem dos outros. Quantos exemplos o Evangelho de hoje nos traz. Jesus na cruz se faz solidário a nós. O grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Não é um grito de desespero, mas é a expressão de tantas pessoas que se sentem abandonadas. Quantos estão neste momento de pandemia? Quantos nas nossas periferias, e isso tem nos preocupado, estão começando ou já estão passando fome? Abandonados. Nós entramos na grande semana, que é a semana dentro da qual celebramos a ação libertadora de Deus, para que possamos aprender que Deus quer continuar libertando hoje, através da nossa ação, dos nossos gestos, das nossas escolhas, começando dentro das nossas famílias, mas expandindo também para outros ambientes. Como eu disse no ato penitencial, para mim, no domingo de Ramos, esses ramos sempre foram um lembrete. Eu costumo colocá-los de pendurado em casa e vou vendo o ramo secar dia a dia. E eu sempre penso: esse ramo está secando porque foi cortado, não está unido mais à árvore. Assim o cristão,
que não se une a Cristo, na sua capacidade de se doar, de se entregar e de buscar realizar a justiça e o bem no mundo. Dificilmente se queimam ramos verdes, mas somente para isso se servem os ramos secos. Que não sejamos nós, que não sejamos nós. Estes ramos que secam numa parede ou num canto da casa, afastados da árvore da vida, apartados da vida da comunidade. Que Deus nos dê esta graça, meu irmão e minha irmã, de vivermos esta Semana Santa como se fosse a única e como se fosse a última, para aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dará de mudarmos o nosso coração enquanto é tempo, de nos convertermos a Ele, de nos integrarmos e enxertarmos em Cristo através da comunidade, para que possamos manter a vida e a nossa vida possa produzir frutos que alimentem a vida dos outros também. Cada um aproveite em casa e aqui para fazer a sua oração. Apresentar diante do Senhor o seu estado, seus pensamentos e sentimentos com os quais inicia esta caminhada da Semana Santa. E pedir a Ele a graça que você necessita para bem vivê-la.